Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre organização. Se tu tá chegando agora aqui no canal, já vou te convidar para se inscrever. E se tu já é inscrito aqui, muito obrigada pela tua companhia. Nessa semana eu fiz uma enquete lá no Instagram para decidir qual ia ser o tema do vídeo de hoje. E o tema foi dicas de organização. Então eu vou falar para vocês algumas que fazem diferença para mim, que eu acho que são super úteis e talvez possam fazer a diferença na vida de vocês também. Um hábito que eu tenho aqui em casa já faz um tempo é com as cestinhas de lixo. Eu coloco várias sacolinhas dentro da cestinha, normalmente as que vão ser suficientes para uma semana. Então eu pego 7 sacolinhas, coloco as 7 dentro da cesta de lixo e vou tirando conforme elas vão enchendo. No momento que a gente utilizava a sacolinha que ela enchia e tirava para levar pro lixo da rua, às vezes a gente acabava esquecendo de recolocar a sacolinha. E aí na hora de usar de novo tava sem sacola. E aí depois que eu comecei a colocar várias sacolinhas já deixando prontinho, a gente só vai tirando conforme vai usando e tá sempre pronta para usar de novo, mesmo que tu tenha tirado para levar para fora. Isso me ajuda muito aqui na rotina. Um outro hábito que eu tenho aqui em casa também é estender as camisetas já no cabide. Então, quando eu tô indo pra estender elas lá no varal, assim como eu tô mostrando aqui nesse videozinho, eu já coloco as camisetas polo, as camisas, né, que vão amassar mais, eu já coloco elas no cabide e penduro no varal já no cabide. Isso me ajuda um monte depois na hora de passar, porque elas não ficam com a marquinha do prendedor e também não ficam tão amarrotadas, porque elas já vão secando esticadinhas, né? E tem algumas que nem precisa passar, elas já ficam esticadinhas ali e depois é só utilizar. Então, me facilita muito essa dica do cabide na hora de secar as camisetas. Ainda em relação às roupas lá no varal, uma outra coisa que eu faço aqui em casa também é só recolher a roupa do varal quando eu tenho tempo para já dobrar e guardar. Porque o que acontecia antes de eu fazer isso? Eu recolhia elas do varal e colocava em algum lugar. Em alguma cama que não tinha nada em cima, em alguma cadeira, né? Eu largava as roupas lá. E aquilo acabava fazendo um monte. Às vezes eu me envolvia com outras coisas, ia fazer, não voltava pra dobrar e ia desorganizando, né, aquele cômodo da casa. Então, agora eu não faço mais isso. Eu deixo elas no varal e no momento que eu tenho o tempo de ir lá recolher e já dobrar e guardar, aí eu recolho. Isso pode te ajudar também, e ainda mais se tu tiver um lugar mais escondidinho pra colocar o teu varal, sabe? Aí tu não te preocupa com aquela baguncinha da roupa que ainda não foi dobrada e vai ficando tudo organizado. Uma outra coisa que eu também faço aqui em casa é o cronograma de limpeza. Eu normalmente monto um esquema, né, dos cômodos que precisam de mais atenção ou de um armário que tá mais desorganizado e precisa de uma atenção especial. E aí eu destino aquele tempo especificamente para aquele ambiente ou para aquele móvel que tá precisando de mais atenção. A nossa rotina normalmente é bem corrida, né? E não dá tempo de organizar tudo no dia da faxina ou no dia da limpeza. Então eu procuro ir organizando aos pouquinhos, porque isso não me sobrecarrega e a gente acaba mantendo as coisas em ordem. Então, por exemplo, essa semana eu organizo um armário que tá mais bagunçado, um armário da cozinha, por exemplo. Na próxima semana eu dou essa atenção para um armário de algum dos quartos. E assim a gente vai mantendo a organização sem se sobrecarregar, né? E vai ficando tudo arrumadinho. Então isso também é uma coisa que tu pode fazer, é fazer um cronograma que se adapte à tua rotina, que se adapte ao teu tempo livre e que tu consiga ir mantendo as coisas em ordem. Uma outra dica que eu te dou é se desapegue das coisas que você não utiliza mais ou que elas não fazem mais sentido pra você. Aqui em casa também eu pratico a lei do desapego no sentido de entra uma coisa, sai outra. Por exemplo, se eu compro alguma roupa, eu normalmente procuro me desapegar de uma roupa também, para ir fazendo essa energia circular, né? E aí a gente não fica entralhando tanta coisa e fica muito mais difícil de tu organizar quando tu tem muita coisa que tu não utiliza. Aí tu vai guardando, vai, né, colocando dentro dos armários, aquilo vai tomando um espaço que não é útil. Então, uma dica que eu te dou é senta um dia com calma, faz um destralhamento do que não é útil pra ti, faz doação, vende, né? Tem tanto grupo que dá pra vender coisa usada e é legal. Então isso vai te ajudar também na hora de manter tudo em ordem, né? Porque se cada coisa tiver o seu lugar, fica mais fácil de tu manter organizadinho do que ter uma gaveta, por exemplo, estourando de coisa. Uma outra coisa que eu uso muito aqui em casa e também no trabalho são as listas. Eu não vivo sem lista.
Uma porque me facilita para não esquecer e outra porque a gente vai conseguindo marcar as tarefas que a gente já conseguiu cumprir. Eu gosto muito de listinha no papel, uma quedinha por elas, mas eu também utilizo listas no telefone. Existem vários aplicativos que são muito bons e um que a gente utiliza aqui em casa é o To-Do. Eu utilizo ele porque a gente compartilha uma lista de mercado. E aí, quando eu adiciono lá que a gente precisa comprar alguma coisa no mercado, o Ander automaticamente recebe na lista dele também. E aí, aquele que for no mercado primeiro já tá sabendo o que precisa comprar, fica tudo organizado e a gente não se preocupa. Então, utilizar esse tipo de lista, se tu gosta, To-Do é um aplicativo gratuito, bem facilzinho de usar, que com certeza vai te ajudar na organização de listas de mercado, lista de farmácia e até mesmo lista de tarefas, né? Que tu tenha que fazer durante o teu dia, a tua semana. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer também é sempre dar uma arrumadinha no fim do dia. Então, um pouquinho antes da gente se arrumar para ir dormir, por exemplo, eu dou uma passadinha nos cômodos onde a gente mais fica, que é a sala, a cozinha, e eu tento dar aquela geralzinha. Não é uma faxina, mas é uma geralzinha, do tipo, ficou alguma roupa, um casaco, calçado, alguma coisa ali esparramada, eu já vou pegando isso e vou dando uma organizadinha antes mesmo de dormir. Porque aí no outro dia, quando a gente começa o dia, tu já tem essa sensação de que tá tudo mais organizadinho. Então já é mais satisfatório tu acordar de manhã e tá com tudo organizado dentro dos cômodos que tu mais fica. Uma outra coisa que tu pode apostar também são os organizadores para utilizar eles dentro das gavetas, dentro dos armários. Aqui em casa eu gosto muito de utilizar isso, por exemplo, na gaveta dos talheres, porque fica tudo setorizado. Eu também utilizo isso lá no guarda-roupa da Lívia, por exemplo, para guardar as meinhas, para guardar as coisinhas menores, né? Aí fica tudo colocadinho, certinho, organizado. Isso facilita porque na hora de utilizar, eles estão todos à mão e fica muito mais fácil, né? Mais organizado para te pegar e já sair usando. Tu pode utilizar também uma caixinha que caiba dentro, que faça a função. Não precisa ser um organizador mesmo, pode ser alguma coisa improvisada, mas que fique legal, que seja funcional, porque é isso que vai importar, te trazer mais facilidade no teu dia a dia. E uma coisa extra, gente, que eu acho super legal de ter em casa e ao mesmo tempo que não organiza, mas me ajuda porque me traz um aconchego, são os difusores e aromatizadores de ambiente. É tudo de bom quando tu chega num local e ele tá bem cheiroso, né? Então depois daquela organizada, assim, que tu já deu aquela organizada geral, que tá tudo no seu lugar, é muito gostoso de tu tá no lugarzinho com um cheirinho bom. Então aqui em casa eu tenho em todos os cômodos. Tenho de varetas, tenho de tomada, tenho de borrifador, então eu gosto muito, acho uma dica bem legal pra vocês, bem válida falar sobre isso também, porque isso vai te trazendo assim uma sensação de limpeza já junto com a organização, vai te deixando num cômodo mais agradável e faz com que tu também te sinta melhor dentro da tua própria casa, no teu local de trabalho, né? Então eu gosto muito e acho que é uma dica que vale a pena, né? Não é de organização, mas ela anda junto com a organização também. Então aposta nos difusores, nos aromatizadores, uma vela perfumada também é muito legal, que com certeza vai deixar o teu ambiente mais aconchegante. Para finalizar, gente, o que eu queria dizer é o seguinte: não seja neurótico, não deixa de viver dentro da tua casa porque não tá tudo organizado ou porque não tá tudo como deveria no lugar, né? É bom a gente manter as coisas em ordem, mas é melhor ainda a gente saber viver dentro do nosso ambiente, né? Então, aproveita a tua casa, aproveita tuas coisas, sabe? Vai organizando conforme tu pode, mas não fique escravo disso. E a gente tem que estar num ambiente que nos faça se sentir bem. Então o ambiente organizado, ele te traz isso, né? Então por isso que a organização é tão importante pra nós. Então começa arrumando aos pouquinhos, te propõe a arrumar um pouquinho por dia, se isso é uma coisa que ainda é difícil pra ti, né? E seja feliz dentro da tua casa, seja feliz dentro do teu ambiente de trabalho, com as coisas que tu tem, se organizando da maneira que tu pode, né? Sempre da melhor maneira. Eu espero poder ter te ajudado com essas dicas que pra mim fazem a diferença. Se tu gostou, deixa um like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam se inspirar nessas ideias. Não te esquece de se inscrever no canal se tu não é inscrito. Me segue também lá no Instagram, @patilunedo, onde eu vou fazendo as enquetes pra gente definir os assuntos que eu vou trazer por aqui, assim como foi o assunto desse vídeo. Um beijo e até o próximo! Para você que chegou até aqui, lembre-se,
Respire, repense, reajuste e recomece quantas vezes forem preciso.